Hoje a gente vai falar de três substâncias na ótica da Kabbalah: óleo, vinho e água. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Shmini, hoje focando nos parágrafos 64 e 65 do Zohar, sexto ano de leitura. E o Zohar está fazendo uma discussão para nós entre essas três substâncias que eu mencionei antes da vinheta: óleo, vinho e água. Primeiro, por que essas três? Porque a gente vê nas porções que nós estamos lendo, não só na de Shmini, que essas três substâncias eram muito usadas no tabernáculo, para os serviços religiosos em geral. Então você tinha que fazer libação do vinho, né, que é derramar o vinho sobre o altar, você tinha que usar o óleo para ungir os sacerdotes e os levitas, e você usava a água para purificação. Então o Zohar quer entender cabalisticamente o que essas três substâncias aí fazem, né, espiritualmente falando. E a primeira coisa que o Zohar nota para nós é que existem restrições quanto a quem pode usar o que no tabernáculo. O caso mais clássico é o vinho não poderia ser usado pelo sacerdote, né? Aliás, é o caso bem famoso que dizem que essa lei foi estabelecida pelo que aconteceu com Nadav e Avihu. Uma das interpretações, Nadav e Avihu são os filhos de Arão, quem não sabe, morrem, né? E uma das interpretações é que eles teriam entrado no tabernáculo alcoolizados. Então depois aparece um mandamento explícito: vocês não podem entrar para fazer o serviço religioso, vocês sacerdotes, estando alcoolizados. Mas os levitas podiam usar, por exemplo, tá? O sacerdote que não podia. Já o óleo era o contrário. Quem usava mais eram os sacerdotes, os levitas não. Não era proibido, né? Mas quem usava e manipulava eram os sacerdotes. Então aqui o Zohar começa a fazer uma distinção já entre famosas colunas da direita e da esquerda. Não sei se você sabe, se me acompanha há pouco tempo, os sacerdotes, eles representam a coluna da direita, tá? Uma coluna que a gente chama em hebraico Hassadim, ligado às bondades, genericamente falando, e os levitas a coluna da esquerda, que a gente chama de Gevurot, né? São as restrições. Então por que um levita não podia usar vinho? Porque o vinho também é da esquerda. Desculpe. Por que o sacerdote não podia usar vinho? Porque o vinho é da esquerda. E aí daria um choque de energia, né? O sacerdote é da direita e o vinho desconectaria esse sacerdote. Então a gente sabe que o vinho, ele até pode servir para santificar. Como eu falei, ele é usado em rituais. Hoje em dia a gente faz nas festas cabalísticas, brinda com vinho. Mas tem que saber a medida exata. Se você toma vinho em excesso, todo mundo sabe o que acontece, né? Você começa a passar mal, você fica de ressaca e o efeito de levantar a pessoa vira do oposto. Então, sacerdotes se abstinham totalmente. Aliás, tem uma outra figura que se abstinha de vinho, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas era a figura do nazireu ou nazirita. Eram pessoas que faziam votos, né, para se aproximar de Deus, e uma das coisas que elas punham nesse voto é: eu não vou beber vinho ou uva, suco de uva, né, para me aproximar de Deus. Por quê? Porque o vinho quebra um pouco essa conexão, principalmente em excesso, tá? E aí o oposto, como eu falei, o óleo, né? O óleo, ele é usado também para elevar as pessoas, mas de uma forma diferente. Enquanto o vinho eu posso beber, o óleo em geral não é bebido, o óleo é untado ou ungido. O que significa isso? Eu ponho por fora da pessoa. É como se na medicina a gente fala, tem medicamentos de uso oral interno e tem outros de uso externo ou tópico, né, no local, tipo uma pomada. O óleo é exatamente a mesma coisa. O óleo funciona você pondo por fora. Como é que o óleo era mais usado nos tempos ali do tabernáculo? Aliás, nos tempos bíblicos todo. Eu jogava sobre a cabeça da pessoa, a pessoa que eu queria elevar de algum modo. Então, para ungir, ungir é a palavra untar, né? É a mesma coisa. Para ungir um sacerdote, para ungir o levita e depois, inclusive, ungir os reis de Israel, quando a monarquia chega, né? Você jogava o óleo na cabeça da pessoa, ele dá uma elevação. Então, vinho e óleo elevam, só que veja como de modos opostos. O óleo está ligado à direita e o vinho à esquerda, tudo bem? Eu não tenho problema com excesso de óleo, porque é à direita, mas com excesso de vinho sim. E por fim ficou faltando a água. A água acho que é o mais tranquilo. O Zohar discute um pouco onde pôr a água e curiosamente ele não põe na coluna do meio, como você poderia pensar. Ele acaba pondo na coluna da direita também, tá? E aí fica símbolo de Hesed de novo.
E a água, ela não tem a função de elevar, ao contrário das outras duas substâncias, mas a função de purificar e de limpar. Por isso que eu disse que acho que é a mais tranquila. Então, nos rituais cabalísticos, nas festas cabalísticas e lá no tabernáculo, quando é que você usava água? Quando tinha ficado alguma sujeira, e obviamente não estou falando física, né? Sujeira espiritual, uma impureza, talvez melhor dizendo, aí a água purificava. Hoje a gente usa, por exemplo, no mikve, que é uma banheira, basicamente uma piscina, que você faz a imersão. Hoje você tem a Netilat Yadayim na Kabbalah, lavagem das mãos ao acordar. A água tira a impureza. Então veja, ela não te eleva espiritualmente, você fica no mesmo nível, só que ela remove o que está de negativo. E aí com isso então temos esse estudo das 3 substâncias extremamente importantes em termos ritualísticos: vinho, óleo e água. Um bom dia a todos e tudo de bom.